Boa noite, sou Carlos Barroso, jornalista da emissora. Está começando agora o Redação BH News dessa terça-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. Vamos falar nessa edição de hoje bastante sobre essa questão de Mariana, a relação da empresa Samarco com os atingidos. Mas antes, vamos a outras notícias. A Polícia Federal também vai investigar as responsabilidades no rompimento da barragem da Samarco. A informação é do Procurador da República em Minas, José Adércio, que solicitou a instauração do inquérito. Para ele, os danos socioambientais devem ser cobrados da empresa, mas também houve falhas dos governos federal e estadual. O procurador ressalta que o processo de licenciamento das barragens não incluiu devidamente o distrito de Bento Rodrigues na área de risco. Ele também aponta falhas no plano de ações emergenciais da Samarco. Uma vez aprovado o empreendimento, o que define o plano é o dano potencial da barragem, considerado alto no caso de Bento Rodrigues. Segundo especialistas, o plano emergencial deveria ter um sistema de alarme para a retirada dos moradores das comunidades que poderiam ser afetadas, o que não se efetivou. Ontem, a Samarco assinou um termo de compromisso preliminar com os Ministérios Públicos Federal e Estadual para garantir a reserva de R$ 1 bilhão a serem usados em medidas socioambientais decorrentes do rompimento da barragem. Olha, pelo prejuízo que causou à ecologia, ao meio ambiente, às pessoas, aos rios que estão morrendo, R$ 1 bilhão de indenização pela Samarco ainda é muito pouco. A presidente Dilma, que levou 10 dias para sobrevoar a região atingida e foi muito criticada por isso, disse hoje que a Samarco terá de dar uma bolsa ribeirinho, uma bolsa para aquela população que vive na ribeirinha dos rios, Rio Doce, que está morrendo ou já morreu, e de outros rios ali da região. Tudo bem, tem de dar essa bolsa, mas o governo federal também não pode se esquecer dessa população atingida. Não deve deixar só para a empresa, tem de ter o dedo do governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Depois de quase 15 dias da tragédia de Mariana, na região central de Minas, o Corpo de Bombeiros continua com buscas por vítimas do rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco. Segundo a corporação, os trabalhos estão concentrados em 3 regiões próximas de onde ocorreu o desastre ambiental. Com a ajuda de cães, os bombeiros fazem varredura perto do rio Gualacho, entre a cidade de Rio Doce e Barragem Candonga. No mesmo curso d'água, os militares procuram vítimas na região de Gesteira, distrito de Barra Longa. Em Bento Rodrigues, povoado mais atingido pelo rompimento da barragem, o Corpo de Bombeiros realiza a remoção da lama e do entulho. O desastre ambiental deixou 11 mortos e 12 desaparecidos. Pois bem, já são 11 mortos, né? O programa Cena Política, que eu apresento aqui na BH News, debate esta semana esse desastre ambiental ocasionado pela Samarco, nessa grande região de Minas. O programa estreou ontem, 11 horas da noite, mas tem várias reapresentações durante a semana. Vale a pena dar uma olhada, porque é um debate polêmico e aberto sobre esta questão envolvendo governos, Samarco
Vale do Rio Doce e as vítimas e o desastre ambiental. Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente na madrugada de hoje no anel rodoviário de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro em que elas estavam subiu em um barranco depois que a motorista perdeu o controle da direção e atingiu parte da traseira de outro veículo. Depois, o carro capotou e parou no canteiro. O teto e a lateral do outro veículo ficaram amassados e o vidro traseiro quebrado. O motorista não foi atingido. A mulher que morreu tinha 24 anos, estava sem o cinto de segurança e foi arremessada para fora do carro. A outra vítima foi atendida pelos bombeiros e pelo SAMU e levada com ferimentos leves ao Hospital João 23. Polêmica sobre música ali nas regiões dos bares de Belo Horizonte. Belo Horizonte é considerada a capital brasileira dos barzinhos. Aquela música agrada muito a quem está frequentando os botecos, os bares, mas desagrada a vizinhança que muitas vezes quer dormir para trabalhar no dia seguinte. Mas é uma polêmica com vários pontos de vista. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte derrubou o veto do prefeito Márcio Lacerda ao projeto de lei que proíbe música na área externa dos estabelecimentos após as 23 horas. Foram 28 votos contrários contra 6 a favor do veto do prefeito. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, lamentou a decisão e diz que o que falta na capital é uma fiscalização eficiente da lei do silêncio. Aliás, fiscalização é o que falta em todos os lugares, inclusive nessa questão aí da tragédia de Mariana. Veja a notícia. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a capital conta atualmente com 18.600 bares e restaurantes. Destes, 1.000 devem ser afetados pela nova regra e terão que se adequar. A associação alega que vários estabelecimentos entram em contato diretamente com os moradores do entorno para tentar corrigir os eventuais incômodos. E o que falta na capital é fiscalização. A publicação é aguardada para análise da possibilidade de alguma medida que possa ser tomada em relação à nova regra. A orientação aos comerciantes, por enquanto, é de que eles façam as mudanças necessárias para se adaptar à restrição. Olha, uma boa notícia, um bom projeto. Implantado em Belo Horizonte em 2009 de maneira experimental, o serviço de famílias acolhedoras agora é oficial e deverá ser previsto no orçamento pelos próximos líderes do Executivo da capital mineira. Ontem, o prefeito Márcio Lacerda sancionou a lei que possibilita que crianças que vão para abrigos tenham o direito de conviver até 2 anos com uma família voluntária, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os interessados recebem uma bolsa-auxílio por acolherem a criança em casa, e a nova lei aumentou o valor de R$ 500 para R$ 788. Em um universo de cerca de 700 adolescentes que vivem em abrigos em Belo Horizonte, 45 foram acolhidos por famílias do programa nos últimos anos, apenas 6,5%. Há ainda grande dificuldade de que os adolescentes mais velhos, a partir dos 12 anos, sejam acolhidos. Isso porque as famílias preferem as crianças, assim como ocorre nos processos de adoção e apadrinhamento social. Muito bacana, né? Solidariedade, solidariedade não dói. O Redação BH News faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias, comentários, debates em forma de entrevista.